Se você não vier aqui, não rasgar o seu coração perante o Senhor, Ele não vai poder te ajudar também. Você tem que fazer a sua parte, meu irmão. Você tem que fazer a sua parte. Pelo menos confessar que você não está bem perante Ele. Uma certa vez eu cheguei no culto e eu estava tão parado espiritualmente. Eu nunca fui um moço de ficar tantos anos fora da casa do Senhor. Eu gostava muito de futebol. Jogava bola o dia inteiro quando era moço. Aí ia de noite todo machucado para a igreja. Mas eu ia assim porque meu pai nunca forçou a ir para a igreja, mas meu pai, ele sempre falou assim, ó, o dia que sair da igreja vai ser uma decepção para mim. Quer dizer, ele jogava no psicológico, né? Aí a gente ia na igreja para não deixar o pai triste. Mas era uma situação muito ruim, porque você fazia para agradar os outros. Às vezes você faz para agradar a esposa, ou vice-versa, e aquilo ali me incomodava. Mas teve um dia que eu estava num culto desse, todo machucado, tinha jogado bola o dia inteiro. De repente Deus levantou um profeta. E ele foi lá no banco, botou a mão na minha cabeça e falou coisas para mim que eu conversei com ele durante o dia, com mais ninguém. E Deus é tão maravilhoso que Ele ainda se revela para a gente ainda. E Ele falou coisas para mim e aquilo foi quebrando o meu coração. E aquilo foi mexendo com o meu ego. Porque é uma coisa que a pessoa que é dracma perdida tem um defeito, ele ainda é arrogante. É só ele que está certo. Se alguém vem questionar alguma coisa, a pessoa que tem mais intimidade com ele fala tantas coisas que aquela pessoa sai destruída de perto dele. E eu era cheio de razão. Eu era cheio de manias. E o Senhor Jesus, Ele foi me quebrando, me quebrando, me quebrando. E é assim que Ele faz com a gente. Pode ter certeza, meu irmão, se você está passando por luta, é porque Deus não quer você numa zona de conforto aqui dentro. Esse lugar não é lugar de zona de conforto, não. Zona de conforto você vive lá no mundo. Nem sei se é tão confortável assim, mas vive nos prazeres da carne. Aqui você foi alistado para uma guerra. Aqui é batalha todos os dias. A Bíblia fala que se o Espírito Santo pudesse abrir nossos olhos, nós viriam guerras espirituais. E sempre que eu leio essa mensagem, essa parábola, eu fico incomodado. Porque o filho pródigo, ele sabe da situação dele lá fora. Se você for conversar com o desviado lá fora, ele vai falar, não, eu mereço estar aqui mesmo porque sou fraco, eu não consigo ficar na presença de Deus, eu pequei nisso, eu pequei naquilo. Mas a pessoa que é a dracma perdida, não. Ele se sente salvo muitas vezes, estando fora da presença do Senhor. E sempre que você vai conversar com alguém, que você, pelo Espírito Santo, Ele te revela a situação que a pessoa está, e você vai tentar questionar alguma coisa, Ele vai colocar vários argumentos para não aceitar a palavra que você está falando para Ele. E nessa noite, que possamos entender que não podemos cair no comodismo espiritual, meu irmão. Temos que desejar mais e mais do Senhor. Quando Ezequiel foi levado à beira do rio Quebar, e ali Deus falou para Ezequiel, entra nesse rio. E Ezequiel entrou um pouco, molhou o tornozelo, e Deus falou, entra mais, Ezequiel. E ele molhou o joelho. E Deus está falando, Ezequiel, é mais ainda, Ezequiel.
Estava pela cintura. E ele foi entrando e Deus falando, entra. E estava já pelos ombros. E de repente Ezequiel teve que nadar naquele rio. E mergulhar nas águas. Esse rio é as águas do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a E tem Deus! crentes que passam 30, 40, 50 anos na casa do Senhor, só molha o tornozelo. Não tem experiências com Deus. Não consegue nadar nesse rio. Porque esse rio é uma profundidade tamanha que ninguém consegue dimensionar. E quanto mais você entra nas águas do Espírito, mais o Senhor se revela para você. E Ele manifesta os dons, as revelações. Aí a gente vê, às vezes fica perguntando para Deus mesmo: meu Deus, como é que aquele irmão tem tantos dons? Ele recebe revelação, ele profetiza. A gente não sabe o que ele passa com Deus. Aleluia. O pai da minha mãe, o vô Emílio, um homem que fundou muitas igrejas na grande Florianópolis, um homem que não sabia pregar quase, morreu presbítero na casa do Senhor, mas muitos, a igreja de Biguaçu hoje, que é um grande campo, ele ajudou a fundar, foi na casa dele. E uma coisa que eu como neto aprendi desde cedo com meu avô, o meu avô era sapateiro, ele tinha uma sapataria, e ali naquela sapateria ele tinha um cantinho, que os meus tios, que estavam desviados da casa do Senhor, naquele momento, tiraram sarro do meu avô. Pai, o que é aquele cantinho ali com uma cortininha? Ali, e lá tinha uma cadeira. Lá tinha uma cadeira dentro de sapataria. Quando não tinha cliente, ele entrava naquela cortininha e fechava. E nós, os netos, pequenininhos, nós chegava lá, o avô estava chorando. Ele passava horas e horas e horas. Os meus tios, claro, o inimigo usa a boca de pessoas diferentes da própria família. Ó, o pai está lá no Santos dos Santos. Ninguém entra lá, só ele. E não é para eles entrar mesmo, porque é capaz de correr lá dentro ainda. E eu aprendi com meu avô que se você quer ter conhecimento espiritual e ser profundo nas coisas de Deus, você tem que perder tempo com Deus. E não tem como você ser amigo de Deus se você não conversar com Ele. Na oração. Verdade, Jesus. Não tem outra maneira. Não tem zap no céu. Não tem e-mail. Com Deus é no pessoal. É uma oração. Aleluia! Uma consagração. Glória a Deus! E Deus está falando com alguém aqui essa noite.